Graças a Deus. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Em nome do Senhor Jesus, eu venho até a vocês neste primeiro fim de semana do ano de 2002, compartilhar até para vocês uma palavra poderosa que Deus ele revelou ao meu espírito nesta manhã. Mas antes de eu falar para vocês sobre essa palavra, que vai abençoar a tua vida, vai te dar uma nova visão, uma nova direção, eu gostaria que nós, primeiramente, orássemos a Deus, porque Deus é o autor da vida. E sem oração nós não podemos falar de Jesus. Por isso eu te peço com espírito de humildade, em nome de Jesus, para você fechar os teus olhos, eu vou orar por você. Vamos orar e em seguida, juntos vamos navegar na revelação do Espírito. Fecha os teus olhos, em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, eu venho a Ti nesse preciso momento, meu Senhor, com espírito de sensibilidade, de humildade e de oração, pedi-lo, meu Deus, para que o Senhor venha falar conosco neste momento, essa palavra poderosa que o Senhor colocou no meu espírito nesta manhã, em uma semana que foi marcada e que é marcada, meu Deus, pela morte do meu pai, mas que através dessa palavra que o Senhor falou comigo, que possa transformar, que possa moldar, que possa trazer consciência e fazer com que tanto eu como as pessoas que estiverem ouvir esse vídeo, elas possam ter consciência e tomar a decisão de se voltar para o Senhor. Abençoa esse momento, abençoa esse momento que nós estaremos na Tua presença, e que essa palavra possa de fato e de verdade marcar e mudar nossa história. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toma a direção, Senhor Jesus, desse momento, desses minutos que eu estarei pregando o Evangelho, falando do seu amor e daquilo que o Senhor falou para mim. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Você que está do outro lado, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, ou se você não tem uma Bíblia, o melhor seria sempre de ter uma Bíblia, porque a Bíblia é a revelação de Deus para o homem. Vamos abrir aqui no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, vou abrir aqui a minha Bíblia no capítulo de número 12. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo de número 12 e o versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. A segunda palavra que eu gostaria que você que estivesse do outro lado acompanhasse comigo está no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 9. Deixa aqui abrir para vocês. Eclesiastes vem depois de Provérbios. Eclesiastes, capítulo de número 9. Vamos lá, versículos 5 e 6. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa. Já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. E a terceira palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês está no Novo Testamento, na Epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus, Epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo de número 9, Hebreus capítulo 9, versículo de número 27, diz o texto sagrado: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Ao homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Muito bem. Eu gostaria de falar com vocês
nesta noite, neste dia, nesse primeiro sábado do ano de 2002 sobre a morte. Para começar já, eu gostaria de partilhar para vocês sobre a definição da morte. A morte, nós sabemos todos que a morte é o fim da vida aqui da Terra, ou o fim da existência de um organismo e de um ser vivo aqui na Terra. A segunda pergunta, e a partir dessa segunda pergunta, a mensagem vai começar, é sobre a origem da morte. Como é que surgiu a morte? Aonde é que começou a morte? O apóstolo Paulo ele declarou dizendo o seguinte: de um só homem entrou o pecado no mundo, e como consequência do pecado, a morte. Por causa de um homem, todos pecaram. Ou seja, a origem da morte começou na desobediência de Adão e Eva, quando quando Eva se deixou ser seduzida por Satanás, que havia se incorporado no corpo da serpente, e ela comeu do fruto proibido que Deus havia impedido, havia dito ao homem para não comer. E desse momento em diante, Deus ele havia dito uma frase interessante para Adão, quando Adão ele seguiu o que a sua esposa havia feito, no caso Eva, e havia comido do fruto proibido. Deus havia dito o seguinte: olha, por causa de ti a terra toda será maldita. Ou seja, a partir do momento que o homem tomou a decisão de desobedecer, aí a raça humana, a genealogia humana passou a ser deficiente. Ou seja, o homem passou a viver nesse mundo, mas em todo o tempo, de momentos bons e maus, ou seja, altos e baixos em todo momento. Desde a partir do momento que o homem tomou a decisão de desobedecer a Deus, a raça humana, a vida do ser humano na Terra foi destinada à morte. Então, o que nós temos que aprender sobre isso é que a morte, antes da desobediência, a morte não existia. Deus ele havia feito o homem para ser imortal, mas só que havia condições para o ser humano para conservar a imortalidade aqui na Terra. E uma das condições do ser humano para conservar a imortalidade aqui na Terra era exatamente o homem conservar e guardar a obediência. Mas a curiosidade levou o ser humano a quebrar esse princípio, a desobedecer a Deus, e daí em diante a surgir a origem da morte, que é o pecado. O pecado fez com que o ser humano tornasse um ser, como posso explicar? É um ser sujeito à morte. A terceira pergunta sobre a morte, sobre o estudo da morte, é: quantos tipos de morte existem? Segundo a palavra de Deus, existem 3 tipos de morte: a morte física, que todo mundo conhece, a morte espiritual e a morte eterna. O que é a morte física? A morte física é a separação entre o corpo da alma. A morte espiritual é a separação entre homem e Deus. E a morte eterna, que é a terceira, é a separação permanente e irreversível do ser humano para Deus para todo sempre. Sobre a morte física, há uma curiosidade muito interessante, o que nós lemos no princípio, antes de começar a pregação, no livro do profeta Daniel, que ele havia declarado que os mortos irão de ressuscitar, irão de morrer, irão de ressuscitar para vergonha, ou para a vergonha, ou para o horror eterno. Mas no livro de Daniel, no livro de Eclesiastes, nós encontramos uma cena interessante, um texto, uma frase interessante que, através da boca de Salomão, Deus havia dito que os mortos, eles nada sabem, nem ódio, nem inveja, eles não se lembram absolutamente de nada. Então, nós podemos ver que a morte física é a separação entre o corpo e a alma. O corpo ele fica aqui na terra, é enterrado. Mas a alma ela vai dar continuidade, porque o ser humano é um ser, como posso explicar, físico e espiritual ao mesmo tempo.
O ser humano, ele não foi feito simplesmente para viver aqui na Terra. O ser humano, ele foi feito para viver aqui na Terra e para viver depois da morte, a eternidade, ou com Deus ou sem Deus. Mas existem algumas condições que podem fazer com que o ser humano, ele mesmo, ele possa ser digno de viver ou na eternidade com Deus ou na eternidade sem Deus. E tudo isso parte da maneira como é que o ser humano ele vai se emparar com a vida. E infelizmente hoje nós temos visto que é uma grande dificuldade do ser humano ter um encontro com Deus. Tudo se passa por um simples motivo só. O ser humano, ele, no seu interior, ele sempre se achou que é um mini-Deus. Ou seja, ele sempre se considerou que poderia fazer tudo sem a ajuda de Deus. E por causa disso, nós vimos grandes consequências que têm acontecido no mundo, na sociedade. As pessoas têm levado uma vida completamente deficiente. As preocupações humanas, os afazeres da vida, tudo isso tem levado o homem a não fazer-se uma autoanálise de si mesmo. Nós temos que entender uma coisa, meu amigo, minha amiga. A nossa vida aqui na Terra, ela é passageira. Mas, a partir do momento que nós começamos a decidir algumas normas que podem dirigir a nossa vida ela vai começar a ser definida para onde nós iremos. As pessoas, o que tem se notificado hoje na vida de muitas pessoas é que as pessoas não têm tempo para pensar o que vai acontecer, ou seja, o que vai acontecer com a minha vida. Será que eu nasci só para isso? Será que eu nasci só para viver aqui na Terra? Será que a vida acaba só aqui na Terra? Absolutamente não. Deus fez o ser humano para viver ao lado de Deus. O ser humano ele é constituído, o ser humano ele é constituído por três partes: corpo, alma e espírito. Conforme nós lemos, o corpo ele permanece no pó da terra, conforme Deus havia dito no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 6, diz que o pó volta ao pó, ou seja, o corpo do homem permanece no pó. E o que acontece após a morte? O apóstolo Paulo diz que nem todos dormiremos. Ou seja, não sejamos ignorantes. Não devemos ser ignorantes com relação ao sono. Ou seja, o que se passa no processo da morte é o sono. O corpo do ser humano permanece na terra. A alma, ela dá continuidade. A alma passa a dar continuidade para o julgamento. Porque o julgamento, segundo a palavra de Deus, será a alma que presta contas. Porque a alma é responsável pela inteligência, pela vontade própria e pelos sentimentos. Então, o corpo permanece na terra, o corpo volta ao pó. O espírito volta para Deus que o deu. A palavra espírito vem do hebraico, que significa ruach, ou sopro, ou fôlego de vida. Como Deus deu o fôlego de vida, ele passa, volta para Deus. E a alma do homem, que é o centro da inteligência, da vontade própria e dos sentimentos, é a alma que presta contas. A pergunta que eu gostaria de fazer para você, que nós temos que nos fazer diariamente: o que nós temos feito com a nossa vida? Será que a nossa vida aqui na Terra tem sido uma vida que de fato tem glorificado a Deus? Porque quando a nossa vida não glorifica a Deus, nós vamos sempre ficar surpreendidos com a morte. É claro que é difícil, que é complicado, que é duro perder um ente querido. Eu perdi o pai essa semana. Mas antes da perda do meu pai, psicologicamente, eu já estava pronto há anos para perder o meu pai, no sentido que eu já sabia que isso um dia ia acontecer, mas não pensava que ia acontecer no princípio desse ano. Mas eu já estava preparado psicologicamente, por quê? Porque a nossa vida aqui na Terra, ela é passageira. E a maneira conforme nós vivemos aqui na Terra pode definir se podemos ficar mais tempo aqui ou se podemos acelerar o processo da morte. Então, se nós somos pessoas que
não temos tempo, não temos tempo para ficar sozinho com Deus, não temos tempo para oração, para ouvir a voz de Deus na nossa vida. É claro que nós seremos candidato número um para ser vítimas da morte o mais rápido possível. E a morte, falar sobre a morte é um assunto, como posso explicar, desconfortável, até desagradável para muitos, porque a palavra morte em si provoca e cria terror psicologicamente na vida de muita gente. Por quê? Porque as pessoas, elas vivem nessa terra e elas pensam que a vida é só aqui na terra. Não, existe vida após a morte. Existe vida após a morte. Para quem está em Cristo Jesus, a visão é muito além. As pessoas que estão em Cristo, elas sabem que não devem esperar em Cristo somente nessa vida. Até porque se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Cristo ele falou uma coisa interessante. Aquele que ama o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua família, a sua esposa, os seus amigos, os seus bens, a sua riqueza, mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, a partir do momento que nós olhamos para os nossos familiares, nós devemos amar os nossos familiares, devemos amar os nossos pais, devemos amar os nossos irmãos, devemos aproveitar o máximo possível da amizade deles. Mas nós temos que entender uma coisa, meu amigo, minha amiga. Nós devemos amar a Deus acima de tudo e de todos. Porque o que faz a diferença na vida de um ser humano é se ele ama a Deus ou não. O que é mais importante na tua vida? Quem você estabeleceu como número um na tua vida? Porque aqui é que está o problema. Quando Deus é mais importante do que todos, quando nós colocamos a Deus acima do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, de tudo, nós passamos a ser pessoas completamente felizes. E não importa o que aconteça, se nós perdemos as pessoas que nós amamos ou não, nós seremos sempre pessoas felizes. Podemos sentir dor porque nós somos humanos. Ninguém gosta de perder alguém que ama. Ninguém gosta de perder alguém que você viveste bons momentos especiais com essa pessoa, recebeste bons conselhos, recebeste tudo de bom para essa pessoa. Mas nós temos que estar preparados sim para isso, meu irmão. Porque a vida é mesmo assim. É a lei da vida. Desde que Adão e Eva eles pecaram, o apóstolo Paulo ele disse que o pecado tornou-se a origem da morte. A morte veio através do pecado. É através do pecado que a terra se tornou maldita. A terra se tornou maldita por causa da morte, meu irmão, minha irmã. Por isso eu estou a te falar que eu estou a viver uma semana complicada assim. Perdi o meu pai sim. Mas ao mesmo tempo a paz interior reina dentro de mim. Porque viver é Cristo. Morrer em Cristo é uma vitória. Por isso, eu tenho fé em Deus que a alma do meu pai está repousando em paz. Mas eu não queria falar sobre isso. Eu queria falar sobre você, sobre mim, meu irmão, meu amigo e minha amiga. Como é que nós temos vivido a nossa vida aqui na Terra? Será que nós temos tido tempo suficiente para Deus? Será que a nossa vida ela de fato tem glorificado a Deus? Como é que nós temos nos comportado diante das pessoas? Como é que tem sido a nossa conduta diante das pessoas? Deus ele está preocupado com a nossa conduta. Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se a pessoa quer ter a vida eterna, se a pessoa não quer perecer simplesmente aqui na terra, a pessoa tem que crer no Filho de Deus. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se nós não queremos ser candidatos a viver infelizes nessa vida e após essa vida, temos que crer em Cristo. Temos que colocar o Cristo como o único fundamento da nossa fé. Quando a pessoa coloca Cristo como o único fundamento da sua fé, independentemente se a pessoa perde os seus parentes, independentemente se a pessoa perde as suas amadas, a pessoa, psicologicamente, a pessoa ela vai estar sempre estruturada e vai estar sempre bem para viver, porque ela sabe que viver é em Cristo. As pessoas que perdem o prazer de viver, perdem o prazer
como posso explicar, de fazer tudo na vida, de não mais cuidar de si porque perdeu alguém que ama. São pessoas que não colocaram Deus acima de tudo. Nós temos que entender uma coisa, meu irmão. Nós temos que estar preparados para estar sozinho. Para estar sozinho, principalmente estar sozinho com Deus. Porque se nós criamos a disciplina, o hábito de estar sempre sozinho para Deus, nós vamos estar preparados para os momentos complicados. Vou dar mais um exemplo para vocês sobre a história de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Deus conhecia Jó. Deus, ele não era, quando Satanás se apresentou para Deus e fez chantagem para Deus tirar tudo de Jó e para ver se Jó ia blasfemar de Deus ou não, Deus já sabia, porque Deus é onisciente. Deus sabia que Jó lhe amava acima de tudo, acima dos bens que Jó tinha, acima dos seus filhos. Deus sabia de tudo isso. Mas Deus, ele deixou por quê? Porque Deus sabia que Jó, ele ia ser um exemplo para nós. Você imagina Jó. Jó perdeu todos os seus bens. Pegou na alça de 10 caixões, foi enterrar os 10 filhos dele. E acima de tudo, Jó, ele disse, ele olhou para o céu, partiu para o cemitério e disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará e vai fazer algo extraordinário. Jó, ele acreditava em Deus. É isso que faz a diferença. A minha pergunta é, onde é que está a tua fé, meu irmão? Onde é que está a minha fé? Será que nós temos colocado Cristo acima de tudo? Porque se nós não colocar Cristo acima de tudo, os problemas da vida, principalmente esse problema da morte, irá sempre de nos deixar cair por terra. Irá sempre de nos derrubar psicologicamente. Eu não estou a falar que nós temos que ficar tristes, nós devemos ficar tristes, devemos vivenciar o momento. Somos seres humanos, irmão. Nós estamos aqui nessa terra. Mas nós temos que aprender uma coisa. Temos que colocar Deus acima de tudo. E nós não devemos só viver e esperar em Cristo apenas nessa vida. Não devemos servir a Cristo apenas nessa vida. Ou seja, viver o Evangelho simplesmente porque Cristo está aí para nos atender, para realizar os nossos desejos, as nossas necessidades. Não. A vida é mais do que isso. Deus não fez o ser humano para acabar. O ser humano, ele foi feito para viver eternamente ao lado de Deus. Por isso, meu irmão, analisa isso que Deus colocou no meu coração para falar para você sobre a morte. A morte, ela está aí. Ela tem matado milhões e milhões de pessoas. Principalmente nós estamos num tempo de pandemia e infelizmente essa pandemia tem fulminado milhões e milhões de seres humanos no mundo inteiro. Mas nós que estamos em Cristo, nós não devemos ter medo da morte. Nosso coração, nossa esperança, ela tem que estar em Cristo Jesus. Amém, irmão? Por isso, depois de você ouvir essa mensagem, o que eu queria que você fizesse, né? Aí no teu canto, você fizesse uma análise. Faz um exame de si mesmo. Será que a tua vida está em Cristo? Será que você tem tido Cristo como o único fundamento da sua fé? Será que Cristo, ele tem decidido, tem dirigido as tuas escolhas, as tuas decisões? Será que você é aquele tipo de pessoa que quando acontece uma situação complicada, quando chega um período negro na tua vida, você abandona tudo, você não quer mais viver? Será que você é aquele tipo de pessoa que só está acostumada quando as coisas estão tão boas na vida? Será que você é aquele tipo de pessoa que olha para esse mundo e que vive a vida como se as coisas fossem simplesmente ser do jeito que você quer? Não, meu irmão. Jesus é a solução. Por isso, analisa a tua vida, faz um autoexame de si mesmo. O que eu gostaria que você fizesse nesse momento, nós vamos fazer a oração final. Mas o que eu gostaria que você, de hoje em diante, procura colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Antes de você dormir, ou todas as vezes que você acordar, a primeira pessoa que você tem que dirigir a palavra, antes de falar com todo mundo em casa, tem que ser a Deus. Deixa Cristo reinar dentro de você. E as coisas vão acontecer. Nós estamos no princípio do ano, mas as coisas vão acontecer mais. Mas o que vai fazer a diferença, o que vai marcar é se nós estamos em Cristo ou não. A nossa vida aqui na Terra é passageira. É passageira. Eu recebi uma notícia perdi alguém que eu amo muito, que é o meu pai, mas a vida continua.
A vida continua e mais do que isso, Cristo, Ele está na direção. Viver é Cristo, meu irmão. Jesus tem que dirigir a nossa vida. Jesus tem que ser o dono das nossas decisões. Deus tem que nos dirigir. Nós temos que glorificar a Deus com os nossos pensamentos, com os nossos olhos, com as nossas palavras e principalmente com as nossas ações. Não podemos servir a Deus e ao mesmo tempo servir aos prazeres, os desejos, as paixões da nossa natureza. Não, está tudo errado. Deus ele é puro, Deus ele é limpo, Deus é santo. Santidade é o padrão de vida que Deus estabeleceu para a sua igreja. Devemos ser santos hoje, amanhã e sempre. Devemos orar hoje, amanhã, a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem. E assim temos que orar sempre, a tempo, a fora de tempo. Porque os dias são maus. A morte está aí. A morte ela está matando muita gente. A morte ela está matando muita gente. Mas é aquilo que eu disse para você. A nossa vida aqui na Terra é que vai definir se nós vamos passar a eternidade com Deus ou sem Deus. Mas como saber? Isso é muito simples. É só nós olhar para as nossas ações. Será que as nossas ações são glorificadas? Será que nós temos sido aquele tipo de pessoas que fala do amor de Deus para as pessoas, que quando encontra alguém triste, dá uma palavra de consolo e de motivação, prega o evangelho de Cristo para essa pessoa? Ou será que nós temos sido aquele tipo de pessoas que não se importa com isso, só está mais inclinado às suas necessidades? Não, meu irmão. Devemos tomar cuidado porque a morte ela está matando muita gente. E devemos entender que viver é Cristo. Viver em Cristo, nós temos que estar em Cristo todos os dias. Todos os dias nós temos que estar em Cristo e pedir a proteção divina do Senhor sobre a nossa vida. Amém, irmão? Vou fazer uma oração agora. Essa oração, que através dessa oração Deus ele possa tocar em você, tocar em mim, e que de hora avante a nossa vida ela possa ser melhor. Amém? Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, é bem verdade, meu Pai, que não é fácil viver, principalmente nesse período onde existe a morte, que a morte ela passou a reinar desde que o pecado entrou no mundo. Senhor Jesus, o Senhor disse na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai se não passar por mim. Por isso eu quero te pedir que o Senhor nos ajude, a Deus, a nos apegar em Ti, Senhor Jesus. Que as nossas ações possam Te glorificar, Senhor. Que o Senhor nos prepara psicologicamente, espiritualmente, para enfrentar os momentos difíceis que essa vida tem trazido para nós todos os dias. Que nós não devemos ter medo da morte, até porque o Senhor declarou dizendo que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo. A morte, ela está aí, mas quem está em Cristo tem a graça, a oportunidade de ter o seu corpo incorruptível. Por isso nos ajuda a estar em Cristo, Senhor Jesus. Abre os nossos olhos espirituais, nos ajuda diariamente a Te servir com espírito de humildade e de oração. Nos ensina, Deus, a andar na Tua presença e a ser perfeito. Nos ajuda, Deus, a se libertar dos prazeres, a se libertar da vida apagada, da vida mundana que esse mundo tem oferecido. Nos ajuda a andar na Tua presença e a ser perfeito. Não nos deixa, Senhor Jesus, ser pessoas tímidas, que nós não possamos ter medo de pregar o Evangelho para ninguém, que nós não possamos ter medo de falar do Teu amor para ninguém. Nós não possamos ter medo, Senhor, de falar não ao pecado, de falar não às obras da carne, às impurezas. Queremos ser salvos, queremos viver a eternidade ao Teu lado. A vida do ser humano não termina aqui na Terra. O ser humano é um ser eterno. O ser humano ele não foi feito para acabar. O ser humano ele foi feito para viver e viver eternamente ao lado de Deus. Mas tudo depende das nossas escolhas, das nossas decisões. Por isso nos ajuda, Deus, a andar na Tua presença e a ser perfeito. Até como imagem, até como espelho, a personalidade de Cristo. Que nós diariamente possamos nos inspirar em Cristo. Possamos admirar a personalidade de Cristo. E que o Senhor faça surgir dentro do nosso interior a perfeita comunhão com Deus. Que a cada dia que se passa, que o Senhor possa crescer dentro de nós e que nós possamos diminuir.
É bem verdade, meu Pai, conforme o Senhor declara na sua palavra, que o pó volta à terra que o deu, mas o Espírito volta para Deus. Nós queremos, Senhor Jesus, que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, ele possa glorificar o Senhor. Não queremos estar nesse mundo como pessoas, como zumbis que estão mortos espiritualmente. Queremos, Senhor Jesus, viver aqui na terra para te glorificar. Não queremos te esperar apenas nessa vida, mas sim além dessa vida. O ser humano ele não foi feito para acabar. O ser humano foi feito para viver e viver eternamente ao lado de Deus. Que essa palavra simples que o Senhor falou comigo nesta manhã, que possa mudar a minha vida, que possa mudar a minha vida, que possa abençoar a vida desse meu amigo, dessa minha amiga que acabou de ouvir. Pai, eu entrego tudo nas tuas mãos e te louvo e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que esse ano de 2022, que essa pessoa que tem tido muita dificuldade de te compreender, de te conhecer, que o Senhor possa abrir a porta da revelação, que o Senhor possa dar graça para que ela possa te conhecer. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meu amigo, minha amiga. Fica com Deus. Um abraço. Que Deus te abençoe. Amém.